Irmão, a partir de agora nós vamos então cantar os corinhos. Nós vamos cantar o irmão corinho de número 100, Para Ser Santo. Ainda na sequência, 102, Meu Coração Pertence. Ainda, irmão, nós vamos cantar o número 68, Meu Ministério. Está
Amém. Agora, irmãos, pelo coral nós vamos ouvir uma belíssima apresentação, 192, Quero Teu Nome Honrar, nosso solista Rosivaldo.
Amém. Irmãos, com muita alegria em nossa alma e muito contentamento, mais uma vez, nós encontramos nesta congregação, aonde mais uma vez nós vamos prestar o nosso louvor, a nossa gratidão a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e a todo o poder celeste. Irmãos, está em nosso favor. Irmãos, com essas palavras eu convido aos irmãos que estão sentados, por gentileza, aos que puderem ficar em pé. Nós vamos dar o início mais uma reunião nesta congregação, pedir a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, a Jesus, que dá para nós entendimento, sabedoria. É isso que nós viemos buscar nessas reuniões e também nas reuniões vindouras. Amém. Ó Santíssimo Deus, o nosso eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, e mais uma vez nós encontramos aqui nesta congregação, já uma parte da tua Santa Igreja, vó, eles vieram para ouvir a sua palavra, ouvir uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra que edifica a nossa alma. Daí eu pedir à Senhora Santa Vó Rosa, o nosso venerável Espírito Consolador, damos graças a Deus, a Senhora, a Jesus, por mais um dia de vitória, que nós estamos nesta congregação, para ter mais entendimento, para ter mais sabedoria dos céus. É isso, vó, que nós viemos buscar nesta reunião, nesta igreja apostólica, porque é a senhora que abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso espírito, para podermos vencer as lutas de cada dia, porque os dias vão passando, vó, a luta cada vez mais aumentando cada dia que se passa. E aquele que tem frequentado as nossas reuniões de nossa igreja, ele vem buscar o alento, vem buscar o consolo, vem buscar o conforto espiritual, porque a hora que clamar em teu santo nome, o teu espírito está fortalecido, e a Senhora Santa Vó encontra nos teus filhos, também nas tuas filhas, isto é, na tua igreja, mais facilidade para poder ajudar, porque ele está com a Senhora, eles estão entendendo a Senhora, e quando eles clamarem em teu santo nome, a Senhora, juntamente com Jesus, com o nosso estimado irmão Aldo, tudo vai bem em nossas vidas. Daí, Santa Gloriosa Vó Rosa, eu entregar a Senhora, nesta manhã deste dia, a esta reunião, em tuas santíssimas mãos, e também nas mãos do nosso estimado irmão Aldo, e damos por iniciada a nossa reunião, a partir então deste momento. Amém. Igreja Forte de número 1. Amém. Os irmãos podem assentar. Na sequência, irmão, nós vamos cantar o hino de número 125, Meu Salvador.
Ainda, irmão, na sequência, nós vamos cantar o 133, Louvor à Trindade Excelsa e à Virgem Maria. Amém. Agora, irmãos, nós vamos ouvir pelo coral de nossa congregação o hino que nós vamos preparar para esta reunião.
agora nós vamos iniciar, irmãos, fazer o apelo da contribuição. E eu digo aos irmãos, para nós é um motivo de alegria, de contentamento, nós podermos, irmãos, ajudar na manutenção do nosso trabalho, e faz parte do nosso esforço, da nossa amizade também, e ver a nossa igreja cada dia que passa crescer cada vez mais. É o progresso da nossa igreja. Então eu digo aos irmãos que, conforme eu li para os irmãos na noite de ontem, eu friso mais uma vez nesse dia de hoje, quando diz assim: estimados irmãos, para realizar os planos de nosso Deus, de Jesus, nosso Santo Salvador, e do nosso santo e querido irmão Aldo, a nossa igreja ela depende de todos os apostólicos, seja no amor, seja nas frequências, nossas reuniões, o seu apoio em contribuir para o sustento da obra de nosso Deus, o nosso eterno Pai, para que possamos enviar pastor para dar assistências espirituais a todos os apostólicos em nossas congregações, bem como para manter as transmissões do programa A Hora Milagrosa, na internet, nas emissoras, em diversas localidades deste país. Dependemos, irmãos, de todos os irmãos para iniciarmos ou anunciarmos ao mundo que Jesus enviou o Espírito Consolador da sua promessa, que o santo pastor, ele havia prometido, já esteve em seu corpo físico entre nós, a pessoa do nosso estimado irmão Aldo, bem como para anunciar que nós estamos no tempo da regeneração, e quando então nosso Senhor Jesus enviaria os santos poderosos para auxiliá-lo na obra de redenção, para amparar a sua igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando a verdade do reino dos céus, quando almejam alcançar a graça de Deus o Pai, dos seus santos, amados, e conhecer ao caminho que se aproxime dele. A esta igreja apostólica é um abrigo seguro para quem deseja alcançar a bem-aventurança de ser amparado, protegido, para ser feliz e abençoado nesse santo caminho. Amados, façam a esta caridade, irmãos, contribuem com as suas ofertas, normais e especiais, e também o seu dízimo, pois é o único meio o qual esta igreja, ela conta, irmãos, para obter o recurso, para cumprir a missão nesta terra. Recomendamos que todos façam o possível e não faltar em nossas reuniões de nossa igreja apostólica, pois é a presença de nossos irmãos e de nossas irmãs é de grande valor para que tenhamos uma igreja bem frequentada, reverente, possamos contar com a presença dos obreiros, diaconisas, cumpram o ministério muito importante e prepararão no zelo da manutenção de nossas reuniões. Também que possamos contar com os coristas, com os músicos, a fim de que, através dos cânticos de louvor, todos que comparecem em nossas reuniões tenham um ânimo, a sua fé vigorada. Irmãos, nós contamos, pois, com o apoio, com o seu amor ao povo apostólico, em favor da obra de nossa amada igreja, reconhecendo o seu valor e cumprindo a nossa sagrada e o dever de mantermos a esta igreja apostólica. Tenham paz, saúde, felicidade,
com as bênçãos preciosas de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima também, da Santa Avó Rosa e o nosso estimado irmão Aldo, a todo o poder celeste está, irmãos, em nosso favor, para garantir a nossa grande estabilidade nesta igreja santa, que é do reino dos céus. Eu digo aos irmãos que é muito importante o nosso esforço, o nosso amor, para ver a nossa igreja cada dia que passa, irmãos, aumenta mais o seu grande progresso, o seu grande desenvolvimento, enfim. Portanto, eu digo aos nossos irmãos que o apelo já está feito. E resta então a cada um de nossos irmãos fazermos então a parte de cada um. Eu faço, irmãos, uma oração para abençoar o donativo de cada um de nossos irmãos, todos de cabeças curvadas. Ó amantíssimo Deus, ó nosso eterno Pai celestial, neste momento, ó Deus, rogamos a bênção dos céus para nos abençoar grandemente toda a família apostólica Avó Rosa, igualmente aos ouvintes de Hora Milagrosa. Peço também à Senhora Santa Avó que abençoe os donativos que os teus filhos vão oferecer ao Senhor, a Senhora Santa Avó, para a grande expansão do seu trabalho aqui na face desta terra. Agora, Santa Avó, eu peço também à Senhora que abençoe a saúde de cada um, aqueles que estão com a saúde debilitada, estão muito passando por dificuldade, a falta de emprego e não encontra, porque são milhões e milhões de criaturas que estão desempregadas nesses dias. Eu peço então à Senhora, Avó, que guarda, que protege, que abençoe, e a Senhora mesmo possa consagrar esse donativo que os teus filhos vão oferecer à nossa igreja, e sejam abençoados para com a Senhora, e também ao nosso estimado irmão Aldo, e possa abençoar grandemente todas as famílias apostólicas. Amém.
Ainda, irmão, na sequência, CS 319, poderosa ela é. Santa Rosa, nossa
Amém. Agora, irmãos, mais uma vez eu agradeço imensamente a presença de cada um de nossos irmãos que vieram, irmãos, ouvir a palavra de nossa igreja, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e vieram, irmãos, buscar um alento para a sua alma, buscar em busca de lenitivo para o teu espírito, enfim. E assim eu digo aos irmãos que é muito importante a sua vinda em nossa reunião e ser prestativo. Irmãos valorosos, a Santa Avó e o nosso estimado irmão Aldo, e nós também ficamos felizes com a sua presença e o seu esforço por ter vindo em nossas reuniões de nossa igreja. Eu estou lembrando aos irmãos, daqui 15 dias, mais ou menos, nós temos aqui a Santa Comunhão, aqui nesta congregação, no dia 23 agora de outubro, irmãos, quase todas as congregações que vão ter a Santa Comunhão, porque é o dia do Consolador. E eu digo aos irmãos, o dia que a Santa Avó, ela foi arrebatada aos céus, 26 de outubro. 26 de outubro vai cair no meio da semana, e nós vamos então, nos dias mais próximos, no dia 23, no dia 23 que vai ter a Santa Comunhão, uma maior parte de nossa congregação. Os corais de nossa igreja estão idealizando os hinos, irmãos, para que os irmãos fiquem atentos, frequentem nossas reuniões. Na quarta-feira eu vou estar aqui novamente, irmãos, realizar uma reunião de oração. Eu gostaria de contar com a presença de todos os irmãos aqui desta congregação, porque, irmãos, é uma reunião diferenciada. É a reunião de oração, onde muitos irmãos, eles vêm em busca, irmãos, de soluções para os seus problemas. Eu me recordo, a nossa missionária Odete, em uma de suas mensagens, ela orientou a nossa igreja que a reunião de oração, todas as reuniões elas tinham um valor imensurável, mas a reunião de oração, ela tem um valor ainda maior, aonde Jesus, Maria Santíssima, o Santo do Reino dos Céus, e agora o nosso irmão Aldo, eles vêm nas nossas reuniões de nossa igreja, ele vem distribuir bênção preciosa na vida daqueles que crê, conforme nós cremos em Jesus, em Maria Santíssima, a todo poder celeste, ele estará em nosso favor, para nos dirigir, para nos amparar, nos governar de dia e de noite, guiar os nossos passos, e elas têm feito isso. E os irmãos têm percebido também, quando clama por clemência a Santa Avó Rosa e o nosso estimado irmão Aldo, eles, logo sem demora, eles recebem. Uns demoram um pouco mais, mas é natural que assim aconteça. Mas não deixe, irmão, de frequentar as nossas reuniões, não somente no sábado e no domingo, mas especialmente a reunião denominada de oração. E eu vou estar aqui com os irmãos nesta reunião. E agora, irmãos, eu tenho o prazer novamente de transmitir aos irmãos de nossa congregação aqui de Duartina a mensagem que o conselho mandou para nós, sempre com a inspiração da Santa Avó Rosa, do nosso estimado irmão Aldo. Eles mandam semanalmente as mensagens contidas nesses boletins. A Santa Avó Rosa, ela é a coluna, os santuários de nosso Deus. É o título da mensagem, irmãos, que nós vamos tratar nesta manhã deste domingo. A Igreja Apostólica, ela é o santuário de nosso Deus nessa terra. A Santa Avó Rosa, ela é a coluna principal, ela é que dá o sustento nesta igreja.
a sua graça e o seu poder. A Santa Vó Rosa, irmãos, e o nosso Senhor Jesus são as duas fiéis testemunham do poder de Deus. O nosso Pai Celeste, conforme está escrito nas revelações do Divino Mestre, o amado apóstolo São João, no livro do Apocalipse: eis que venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei a coluna, o santuário do meu Deus, daí jamais sairá, e gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce dos céus e venha da parte do meu Deus, isto é, o meu novo nome. A Santa Vó Rosa, irmãos, ela teve também a honra de ter o seu nome nesta igreja apostólica, conhecida como a Igreja da Santa Vó Rosa, cumprindo-se a palavra de Jesus ao apóstolo São João sobre o vencedor. Gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, é a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte do meu Deus. E notem bem aos irmãos que a nossa igreja, ela é conhecida como a Igreja da Santa Vó Rosa. Eu me recordo, irmãos, quando abriu a nossa congregação da cidade de Ipixuna. Hoje aqui no Brasil é a congregação mais distante que nós temos. E eu estava indo lá da cidade de Cruzeiro do Sul, é uma cidade enorme, muito grande, indo para Ipixuna. A cidade de Rio Cruzeiro é onde fica o porto, onde nós pegamos as balsas para ir para Ipixuna. E aquele tempo, irmão, demorava até 40 horas de um barco para chegar lá em Ipixuna. Era muito demorado, demorava demais, sabe, irmão? E a gente quase não tinha o costume de fazer esse tipo de transporte. As pessoas ali conhecem a cidade de Ipixuna, é uma cidade muito pequenininha, ali não tem saída para lugar nenhum, é uma ilha, ela é ilhada pelos rios, muito grande, não dá para a pessoa sair de carro, então os carros que tem ali só transitam dentro da cidade, e toda pessoa que chega ali diferente, eles conhecem. Eu me lembro que tinha um pastor que foi abrir a reunião, eu voltou na outra semana, então eu fui à segunda reunião. Eu vi os povos comentando dentro da balsa: esse aí é o pastor da Santa Vó Rosa, é a igreja nova que abriu aqui agora, uma igreja muito bonita, canta um hino muito bonito. Eu só observando, tá vendo como é que é as coisas? O povo gosta de nossa igreja, e ele já gravou o nome da Santa Vó Rosa e da igreja apostólica. Então ele estava comentando dentro da balsa, e eles queriam conversar comigo, mas não tinha jeito de já perguntar de cara. E da vez ele estava enganado, e ele foi ali, a gente percebia que estava doido para perguntar. E logo eles me perguntaram: o senhor mora onde? Eu moro no interior de São Paulo. Longe, não conheço essa cidade, não conhecia. E ele disse: eu vi isso cantando. O dia que abriu aqui a igreja, eu fiquei muito feliz. Os corais da nossa igreja, muito bonito. É a igreja da Santa Vó Rosa, a igreja da Santa Vó. E hoje, irmãos, já um pouco mais de 10 anos, tem a nossa igreja lá de Ipixuna. É a igreja que mais cresce da nossa igreja. Ela é a igreja que mais cresce. E agora tem um programa Hora Milagrosa lá na cidade. Então, é uma cidade muito pequenininha, deve ter uns 4.000 habitantes, talvez menos. E ela tem uma frequência hoje,
de 30, 40 visitantes. E a maior parte que vai, eles ficam, porque são um povo humilde lá do Amazonas. E eles então, ali as pessoas conversam com eles. E nós temos reunião sábado e no domingo também, temos reunião de oração. Eles se reúnem, lá tem muito jovem da nossa igreja, muito. E já tem lá mais ou menos 40, 50, muito mais, no coral de nossa igreja. E tem uma orquestra muito boa. Então notem bem aos irmãos que ali o povo já denominou a igreja da Santa Vó Rosa, a igreja da Vó Rosa. Uns falam assim. Então é muito conhecida. Então notem bem aos irmãos que, por isso que pegou o nome dessa igreja, a Santa Vó também ela pegou, não só o nome da igreja apostólica, como está contido nesse boletim, mas também ela pegou o nome, todo mundo sabe o nome da Santa Vó Rosa, da igreja apostólica. Então notem bem aos irmãos que esta igreja apostólica, ela nasceu dos céus. Ela nasceu do céu e Jesus, Ele é o seu fundador. Conforme a letra de um hino de nossa igreja, a igreja apostólica da Santa Vó Rosa, as duas preciosas que alimentam a nossa alma, que nos fortalece a nossa igreja. A nossa igreja, irmãos, ela já poderia estar maior, não somente aqui no Brasil, mas as coisas de Deus, irmãos, sempre foi assim, vagaroso. O povo não tem tanto interesse com as coisas de Deus. O povo hoje não quer compromisso, eles querem liberdade. E às vezes o povo, irmãos, ele se confunde a liberdade com a libertinagem. Sempre nós ensinamos assim na nossa igreja, as liberdades. Então eles querem liberdade, ele não quer compromisso com Deus, ele não quer doutrina, não quer disciplina. A nossa igreja, irmãos, ela está aqui na região, eu acho que tem mais de 50 anos. Nós tínhamos reunião aqui em Gália. Quem é que não conhece o pastor José Francisco, lá de Belo Horizonte? Uma boa parte conhece, viajou muitos anos de itinerante. Ele morou aqui em Gália. Ele então ele tomava conta. Então os irmãos que frequentavam aqui em Gália, ele vinha lá de Lucianópolis, lá da terra da senhora. Ele vinha lá de Lucianópolis, os irmãos. Há 50 anos atrás já tinha gente lá de Lucianópolis, Santa Terezinha, Cabralha. Tinha uma família aqui de Duartina, eles frequentavam então ali em Gália. Aí a Santa Avó ainda estava no corpo, e ela então designou o pastor José Francisco, lá de Belo Horizonte. Ele veio então tomar conta da igreja aqui de Gália. E então de Gália ele vinha aqui em Duartina, ele distribuía os folhetos, sabe? Vinha ali em Cabralha, ele vinha. Eu fiz isso aí muitas vezes aqui em Cabralha, lá em Lucianópolis, lá em Santa Terezinha, sabe, irmão? Nós era mocinho, nós ajudávamos o pastor José Francisco a distribuir folheto para essas reuniões, para ver se o povo conhecesse a nossa igreja. Muitos conheceram, muitos vieram e muitos saíram. Porque, irmãos, as coisas de Deus, a pessoa não quer compromisso. Ele não quer compromisso. Por isso que retardou, irmãos, a vinda do Consolador há mais de 2000 anos. Por isso que retardou. Vê que já faz mais de 50 anos que nós estamos anunciando, só nessa regiãozinha que nós trabalhamos, e a gente ainda não tem tanta gente na nossa igreja. Vê que, irmãos, mais de 50 anos que nós trabalhamos aqui nesta região, e hoje tem o quê? 60, 70, vamos dizer 100 pessoas estouradas, 100 pessoas apostólicas nessa região. Mas é assim, irmãos, 100 pessoas já é bastante, podia ter maior, podia ter muito mais. Mas o nosso Deus, a Santa Avó ensinou para nós que uma alma para Deus, irmãos, não tem dinheiro que paga aqui nessa terra. Nós temos mais de 100 pessoas aqui na região, então tem um valor imensurável.
para a nossa igreja. Mas poderia ter muito mais, muito mais. E não vinga, não consegue vingar. O povo vem na igreja 3, 4, 5 vezes, depois não vem mais. O povo da igreja mesmo, membro da igreja, apostólico, às vezes vem sábado. Na quarta-feira não vem não, porque já vim sábado. É o Pedro de Birigui que está lá, às vezes é o mesmo pastor, e de repente ele não se adaptou com o pastor, e ele não vem. Às vezes, se for outro eu vou, se não for, não vou. Então, com isso aí está perdendo, sabe, irmão? Quando a Santa Avó, ela manda um pastor, às vezes, irmão, simplesinho que for, bem simples que for, mas está ali, ele está ajudando a Santa Avó. Com ele é ruim, sem ele é muito pior. Às vezes, irmãos, às vezes, uma comparação. Vamos dizer assim, eu venho aqui várias vezes. E João Pedro de novo, tá. Mas o dia que eu não vim e o pastor não vir, é muito mais ruim sem o pastor. Às vezes, simples que seja, com dificuldade que seja, mas sem ele é muito pior, muito pior. É a mesma coisa, irmãos, de vir um coro sem regente. Aí a pessoa comenta, o regente é muito fraquinho, mas sem ele é pior. É muito pior. O coro lá de Duartina é muito fraquinho, vamos dizer assim, sabe? Mas sem o coro atrapalha na reunião. Os irmãos nem podem imaginar o quanto que o coro tem ajudado no trabalho da igreja, o trabalho do pastor. Quando nós faz reunião, irmãos, sem o coral, a gente faz, é verdade, com a ajuda da Santa Avó, mas com o coral, irmãos, ele faz meia reunião, a outra é do pastor. Porque um coral ajuda muito na mensagem de nossa igreja, principalmente nos hinos que apresenta da nossa igreja. São os hinos que falam, irmãos, fala com a disciplina, fala com a gente. O hino fala com a gente. Então é muito importante. Então notem bem aos irmãos que o amado, onde diz assim, a Santa Avó Rosa, a igreja apostólica, ela é a árvore da vida. Ela que resgata, irmãos, o rio precioso que emana do trono de Deus, da toda a unção, a virtude do Espírito Santo do Pai, e esta graça edificante, santificante, são as virtudes do Espírito Santo sobre a sua igreja, que mantém viva a nossa fé, o nosso amor com Deus, o seu Filho, e o amado apóstolo, também a fonte da vida, para aqueles que têm em seu coração. Portanto, amados irmãos, a razão é a felicidade do povo apostólico, porque possui vida que vem de Deus, por meio da Santa Avó Rosa, da sua igreja. Daí o nosso estimado irmão Aldo ter muito aconselhado todos os apostólicos que guardassem esse tesouro precioso que possuímos. Não deixe apartar do nosso coração o ensino, o conselho que nós recebemos nesta igreja, juntamente com a disciplina da santa, são a fonte da vida, da paz, da prosperidade. Portanto, no dia 26 de outubro, celebra a vitória da coroação da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Viveu, cumpriu o ministério maravilhoso, o amor, por fé em Deus, a Virgem Maria, por todos nós apostólicos. Toda a nossa gratidão a Deus, a esta data maravilhosa também. Jesus, a Virgem Maria, é um preparo da nossa mãe, e irmãos, a querida e o querido povo apostólico, povo da Santa Avó Rosa. Então notem bem aos irmãos que é muito importante este povo verdadeiramente consagrado, dedicado ao reino dos céus. Portanto, irmãos, eu digo a toda a família, nós, irmãos, somos um povo verdadeiramente instruído por Deus. Porque Deus mostra, irmãos, aonde é perigoso,
aonde nós devemos frequentar, aonde deve andar ou participar, frequentar. Tudo isso eu digo aos irmãos. Às vezes tem um apostólico que está em um lugar indivíduo, todo mundo conhece ele ou conhece ela, porque é uma pessoa diferenciada. A sua aparência, até a aparência muda de um apostólico. Às vezes está num lugar tão diferente e às vezes a pessoa penetra lá querendo desobedecer e a pessoa não sabe nem desobedecer tem hora, porque está num lugar de vida e a Santa Avó ela preserva tanto, irmãos, e a pessoa fica sem jeito de fazer as coisas erradas. E a pessoa teima. A Santa Avó está segurando ali, o irmão segurando a pessoa para não fazer coisas erradas, coisas no lugar inconveniente, mas a pessoa está ali teimando. Está ali teimando. E fazendo força para desobedecer. Então, notem bem aos irmãos que é muito mais fácil obedecer do que desobedecer às ordens contidas na nossa igreja apostólica. E é tão gostoso, irmão, quando as pessoas percebem que ali está um apostólico e eles conhecem, até pela aparência. Apesar de tudo que a Santa Avó e eu me lembro, numa reunião lá na rua Toiuti, ela numa quinta-feira, o pastor foi conversar com ela, ela dizia: pastor, o senhor não pode basear na aparência das pessoas, não. Foi um senhor, ele trabalhava numa oficina, e ele veio, chegou todo cheio de graxa, até o olho, assim, porque ele mexe com graxa, é mecânico, e a pessoa lá, para se engrandecer talvez, foi falar para a avó que, como é que pode um homem desse jeito aí no meio da igreja? Ele falou assim: se ele não vir, você cuida da alma dele, porque ele mora longe, ele tem que vir para aqui, para a reunião, e daqui ele vai para casa à noite. Se ele for na casa dele, não dá tempo de voltar para a reunião. Aí eu me lembro que ela dizia assim: o senhor não deve bater na aparência da pessoa não, viu, meu irmão? Porque a aparência se engana. Aí, ó, o senhor está baseando na aparência dele, e é uma pessoa muito humilde, muito sincera. Então, ninguém de nós tem o direito, irmãos, de basear ou de comentar na aparência, falar da vida dos outros, ou basear. Tem pessoa, irmão, que fala bastante, mas a pessoa é humilde. Fala bastante, mas porque é do coração. A pessoa é assim mesmo, a pessoa é extrovertida. A pessoa conversa bastante, e aí a pessoa que está ali para reparar, e às vezes ele comete até injustiça com aquela irmã, ou está vendo com aquele irmão. O senhor vê, a pessoa está conversando com o irmão, a pessoa está ali pensando em coisa mal já. E o apostólico tem esse costume. Se eu saio aqui de carro, vamos dizer assim, eu moro aqui na cidade, ou venho aqui na cidade no meio da semana, de repente eu encontro com uma irmã, eu vou lá conversar, rapidinho, aí passa outra irmã, sei não, o pastor está marcando encontro, porque quem está fazendo aqui meio de semana com fulano? Eu vi. A pessoa está cometendo fazendo mau juízo. E a pessoa, irmãos, não pode fazer o juízo dessa maneira. O modo mandou dizer, o juízo quem faz só a Santa Avó e ele, Jesus, faz o juízo. Agora tem pessoa que está se condenando a si própria. Ela se condena, está se condenando, porque ela se faz coisas indevidas, e ela mesmo está se condenando, ela mesmo está fazendo o juízo dela. Então não pode ser assim. Tá bom, irmão? E mais adiante, nós vamos falar mais uma vez, irmão, do valor do ministério do apostólico. Eu me lembro que o irmão Aldo estava quase para ir, irmão, estava bem fraquinho. Ele sabia que já estava próximo, mas nós não queríamos. Nós queríamos que ele ficasse, e até hoje. Mas Deus precisou do irmão Aldo, então levou o irmão Aldo, e estando lá, ele está, irmão, trabalhando, ajudando muito mais a igreja. Tem mais facilidade. Primeiro, irmão, qualquer coisinha que tinha aqui, de dia e de noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ligava para São Paulo, para a portaria, queria que o irmão estava lá. Ué, o irmão Aldo também é de carne e osso, o irmão Aldo é uma pessoa, um ser vivo. E a pessoa
queria que o irmão estava lá. E queria que o irmão atendesse ela por telefone e desse a resposta ali de imediato. E tinha hora que ele dava. E tinha hora que ele tinha que consultar a Santa Avó. Então, notem bem aos irmãos que tudo isso a gente tinha que valorizar o irmão Aldo conforme ele valoriza o nosso trabalho. E ele dizia, então, eu vou precisar muito dos obreiros, das diaconisas, dos membros da igreja, para frequentar a reunião de nossa igreja. E eu vou precisar muito dos pastores, para levar a palavra, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Isso é o nosso trabalho, irmãos. O nosso trabalho do pastor é levar um conforto à nossa igreja. Não é vir aqui trazer problema, porque problema vai existir no passado. Agora, graças a Deus, não tem mais problema. Mas tem congregação que ainda tem problema. Mas o pastor vem na congregação para resolver o problema com a sua palavra. Com a sua palavra de nossa igreja. Transmitir aos irmãos uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de ânimo. Não, o pastor vinha aqui trazer problema para a igreja. Deixa todo mundo nervoso. Não é assim. O pastor, né, tem que parar um pouco, pensar um pouco. Não serve mais, porque acho que trabalhou bastante. Dá uma paradinha, para um pouquinho, pensa, depois começa de novo. Não é assim? Então, o valor do ministério apostólico. O obreiro apostólico, irmãos, diz assim: o obreiro apostólico, levantai os vossos olhos, vide, ó obreiros do Senhor, os campos se branqueiam em flor. Assim começa a letra de um belo hino do coral da nossa igreja, titulado Levantai os vossos olhos. É o hino que faz a referência o ensino de Jesus, e está registrado no apóstolo São João, e diz: eis que vós digo, levantai os vossos olhos, e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe o salário, ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador é o ceifador, juntamente com o regozijarão de bênção preciosa. Aí, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele ensinou que a semente é a palavra, a terra é o coração dos homens, que aceitam a doutrina, aceita a palavra, ensina o ensinamento doutrinário de nossa igreja. Por isso, irmãos, que o semeador do evangelho, então o hino que os irmãos cantam aí, quando os irmãos cantam, a mensagem sai diferenciada. O pastor tem outro estilo de explicar, porque o coral, ele já fez a parte dele, já fez 50% da reunião, já semeou a semente, isto é, semeou a palavra no coração dos homens, dos irmãos. Por isso que o nosso irmão Aldo, ele ia pedir para a nossa igreja, quando vem para a nossa reunião, os irmãos chegam ali meia hora, 40 minutos, ficam conversando. Tem hora que é um converseiro total. De uns anos para cá, não, acabou. Graças a Deus que acabou. E agora o irmão Aldo já é uma ordem antiga. O irmão Aldo mandou cantar meia hora, porque cantando os irmãos não tem tempo de falar de ninguém, não tem tempo de estar conversando. Aí existe lá um gato pingado, sempre parece a pessoa conversando, em vez de cantar, está lá conversando coisa que não está dentro do padrão da igreja. Porque aqui dentro da igreja fala de doutrina, igreja fala, irmão, de salvação, preparo moral e espiritual. É o trabalho da igreja. Pastor prega a doutrina, médico só fala de saúde, cada um no seu quadrado. Os irmãos que é corista, sentam um com o outro, ele vai tratar assunto de música. E eu, pastor, converso com o outro, vou falar de disciplina, de doutrina, da mensagem, não é assim? Os membros da igreja, um pergunta para o outro: irmã, a senhora vem amanhã? Não vai dar para vir, porque é o assunto de cada um, que é membro da igreja. Cada um tem o seu assunto para aquele momento. Sabe, irmão? Os coristas
eles ensaiam, ele, logicamente, irmãos, ele quer apresentar um trabalho melhor para a igreja. Não só para o regente ou para a regente, mas para apresentar o que é de melhor. Tem condições para isso. A Santa Voz deu inspiração. A mesma coisa, então, eu digo aos irmãos que quando nós lemos o boletim, nós temos uma palavra que já está escrita pelo irmão Aldo. É só nós transmitir aos irmãos. Aquele que já vinha preparado para, não somente para ouvir a palavra, mas eles estão preparados, irmãos, para poder penetrar no nosso coração. Falar de igreja, irmãos, às vezes a pessoa fala de igreja, fala que é de Deus, e às vezes fala de Deus, mas Deus não está no coração dele. Fala que eu sou apostólico no coração, não está no coração dele ainda. É da igreja, mas ainda não está bem aceito. Porque a pessoa está na igreja 10, 15 anos, a ver um pouco mais, não sabe nem doutrina direito, não sabe quase se defender. Então eu digo aos irmãos, principalmente no dia de hoje, nós estamos vivendo um dia tão difícil, irmãos, e se nós não tomar cuidado, não com nós mesmos, também com nossos filhos, com nossos netos, as mães já devem orientar suas filhas adolescentes, as crianças, os mocinhos, enfim, os pais. Saem de casa, pedem a Santa Avó que livre de acidente, livre de... Nós estamos enfrentando luta, irmãos, nesses dias. Bandido, irmãos, entrando dentro da igreja, atirando dentro da igreja. Eles invadem o hospital, invadem, irmãos, até delegacia para tomar arma do polícia. Como é que pode uma coisa dessa? A pessoa perdeu a moral, perdeu o medo. Então, eles entram para fazer bagunça. E ali está um apostólico, uma criança, vê uma coisa dessa, logo minha Santa Avó, Santo Irmão Aldo. Então a avó já vai ouvir aquela criança, o mal que ia acontecer ali, não vai acontecer mais. Pode acontecer o mínimo, para os pais acordar, e os pais então orientar mais a criança. Prepara a criança, tem que preparar as crianças, porque na hora do problema desse, eu me lembro, meus pais, até já nós moços, a minha mãe ensinava, no passado falava, ensinar o beabá, sabe? Ensinar o beabá para nós, e ai de nós não ouvir minha mãe, meus pais. Tinha que ouvir, porque eles eram assim. E hoje, graças a Deus, se nós temos um pouco mais de comportamento, é porque damos graças aos meus pais que nos ensinou assim, a educação, ter amor com a família e não fazer classificação, não classificar. Eu gosto deles porque ser mais amigo, não. Aqui na igreja são todos iguais. Nós vamos para um lugar só. Nós estamos pleiteando o reino dos céus. Aqui ninguém vem na nossa igreja, irmão, para passear, encontrar com o irmão, com a irmã, para conversar, tratar assunto de trabalho. Não. Aqui nós estamos falando de assunto de salvação. Aqui é a igreja. Aqui nós não falamos de saúde, às vezes fala porque faz parte. Mas nós não falamos de outro trabalho, de produção, que está produzindo, do governo, que ganhou, deixou de ganhar. Não, aqui é o lugar que fala de salvação de alma. É o momento que nós estamos aqui reservado para esse momento, alimentar o nosso espírito. Por isso nós estamos falando do ministério agora, do ministério de apostólico. Então notem bem, os irmãos, que Jesus fez, então deu essa oportunidade de comparação entre a atividade da lavoura, que nela trabalham, e com o ministério do seu discípulo, com o povo buscar o conhecimento espiritual. São Mateus registra em sua ocasião, e Jesus então no passado, passando por cidade, uma povoado, ele viu uma multidão e teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como uma ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, ou realmente a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor a seara, mande o ceifeiro para a colheita.
Eu lembro, irmãos, que o irmão Aldo, ele fez essa comparação, que nós pastores somos ceifeiros. Nós vamos fazer a colheitas de alma. O irmão Aldo e a Santa Avó, ela semeou a sementeira para o Brasil inteiro. Sabe, irmão, conhece o povo apostólico. É a semente que ele semeou. Ele semeou em boa terra. Por isso que estão dando fruto. E agora nós somos ceifeiros. Os pastores, os obreiros, as diaconisas, eles são os ceifeiros. Eles estão fazendo a colheita de alma dessas pessoas que vêm para a nossa reunião. Porque ela aceitou a sua palavra. Então eu disse lá um pouquinho, um minuto, que a semente é a palavra, a terra é o coração dos homens. Aqui na igreja comparamos como uma terra fértil, porque Deus, Santa Avó e o irmão Aldo semeou a semente, que é a palavra, no mundo inteiro. E essas palavras, irmãos, penetrou nos corações das pessoas, isto é, a semente. Elas foram geminadas e cresceram, estão frutificando. Tem pessoas na igreja aqui com 30, 40, 50 anos, graças ao nosso bom Deus, que já está, cumpriu sua missão nessa terra e já está no reino dos céus. Está lá no reino dos céus, porque ela aprendeu com a igreja aqui na terra e está lá no reino dos céus. Por isso eu digo aos irmãos que nós estamos fazendo a colheita. O irmão Aldo, ele disse numa ocasião, a colheita está grande, muita colheita, tem muita gente, muita colheita para colher. E nós temos pouquinhos ceifeiros, que eram os pastores de nossa igreja. Quando tinha um pouquinho, não que tinha tão pouco, tinha bastante, mas nem todos queriam trabalhar para fazer a colheita. Isto é, não queriam viajar os finais de semana. Cada um tem um problema. Então notem bem aos irmãos que esse ceifeiro, quem Jesus convocava para servirem a Deus, e ele prometeu dizendo: bem-aventurados são aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilante. Em verdade, vos afirmo que ele vos de cingir, se dar-lhe o lugar, a mesa se aproximando dos servirá. Temos, portanto, o número de mensagem que Jesus, dos seus apóstolos, conclamando-os. Bem servimos a Deus, ao seu próximo, falando do galardão, servindo aquele que assim procedem. O próprio Jesus veio para servir, deixando-nos um exemplo de humildade, de amor. Portanto, em quem tem determinada ocasião, quando celebrou a Páscoa, ele então lavou os pés dos seus discípulos e afirmou: ora, se eu, sendo o Senhor, é o mestre, vós lavei os pés também, e vós deveis lavar os pés dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Entendam, ó prezados irmãos, que ao afirmar o servo por encontrado vigilante, será servido Jesus. Falou da grande recompensa, aquele que exerce algum ministério com lealdade. Isso ficou claro em outras parábolas, o qual o mestre disse que um senhor dirigir ao seu servo afirmou: bem está, servo bom, fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entre o gozo do teu Senhor. Notem bem aos irmãos que o que colhe recebe o salário, o que junta fruto para a vida eterna. Assim o semeador, o ceifador, juntamente com
se regozijaram e vejam, portanto, o bem. São bem-aventurados aqueles que servem a Deus, ao seu próximo, o seu amor, seja dedicado, sejam pacientes, seja humilde. E a pessoa deve ter paciência e usando da humildade, irmãos, e é tão importante, principalmente as pessoas que são de uma idade tanto quanto avançada, devem ter muita paciência e humildade. Irmão, falando da humildade, da paciência, na semana passada eu estava no comércio e chegou uma senhora lá, ela foi no dentista, ela chegou lá e eu acho que os dentistas tinham atrasado um pouco do trabalho dela. E ela chegou chegando, sabe? Ela chegou chegando, chegou com tudo. Chegou, já deu uma bengalada em cima do balcão e chamou todo mundo para ignorância, para briga. Aquela senhora, chegou um monte de médico ali, querendo falar com ela, pegou aquela bengala e saiu roçando assim, ó. Ela não queria atender ninguém. E aí, eu falei, meu Deus, eu só ouvindo um barulho ali, um montidão de gente, todos escutando, e ela não atendia ninguém. Os médicos, então, não atendeu, então eles foram lá, cada um para o seu setor, cada um para a sua sala, tinha vários dentistas ali, e eu só estava ali juntando. Aí ela cansou de falar, e sentou ali do lado, e eu fiz que ia sair, eu cheguei perto dela, bati nas costas dela e falei, senhora, a senhora está certinha, sabe? A senhora está certinha nos seus procedimentos, só que a partir de agora, a senhora perdeu todos os direitos que a senhora tinha. A senhora chegou chegando, já quebrou o balcão, os médicos queriam falar com a senhora não atendeu, e agora? Isso aí cabe, ele vai chamar a polícia, a senhora vai ser presa agora, se dá prisão. E ela disse, olhou para mim, regalou o olho e disse, o senhor me ajuda? Eu falei, ó, os dentistas queriam ajudar a senhora. Todos vieram aqui para ajudar a senhora e a senhora não aceitou. A ignorância não faz parte deste contexto. A gente vê também, irmãos, às vezes o apostólico chega no hospital, ali às vezes a mulher está doente, o pai ou a mãe que seja, o filho, parente. Ele chega ali na portaria, ele não pode entrar a hora que ele quer, mas quer entrar na marra. Não faz parte, meu irmão. Às vezes a pessoa está lá na UTI, precisando da proteção da Santa Avó Rosa, um apostólico, da graça dele, só ele pedir para a Santa Avó. Não, ele faz um estradalhaço que eu já vi o apóstolo fazer assim. Então, notem bem aos irmãos que a pessoa, um apostólico, deve ter muita postura. Eu me recordo, irmão, eu estava viajando, eu não me recordo se é no Paraná ou Santa Catarina, e o ônibus estava assim de gente, lotado, e tinha chovido bastante, e chegou então, num determinado ponto, na estrada, uma senhora, eu vi que era da igreja, que eu conheci, e o esposo dela, e o motorista não pôde parar ali do ladinho dela, sabe? Ele andou mais ou menos 40, 50 metros mais adiante, porque a estrada estava emburacada, estava chovendo, correndo enxurrada. O rapaz, eu estava ali no primeiro banco. Como tinha muita gente em pé, eles não me viram. Ele chegando, sabe, com o motorista, chegou já, bofetou o motorista ali, xingando o motorista, por que você não parou lá atrás? E xingando, não sei onde que eu estou agora, não pega esse pilungo de bater pneu, eu rebento a sua cabeça, rapaz, porque não sei o quê. Por ignorância. A ignorância de certas pessoas, irmão, essas pessoas, ela tem vida curta, sabe, irmão?
Eles têm vida curta, mas é um apostólico. Sim, é um apostólico. Mas não abriu a mente, não abriu o coração para que... não abriu o coração. Não, eu sou um apostólico fiel. Como é que essa pessoa vai fazer uma colheita? Ele não serve para ser um ceifeiro. Ele não serve para fazer a colheita, igual o irmão está precisando da colheita. Ele está, então, estragando as plantações, estragando... ele está contaminando os que já foram colhidos. Então, notem bem os irmãos que aí na chegada na rodoviária, ele disse: pastor, o senhor está aí? Então o senhor ouviu lá o que o motorista fez comigo? Falei: o senhor fez do contrário. Eu ouvi tudo, meu irmão, não pode fazer isso não, meu irmão, o que é isso? Do contrário. Então a pessoa, quando vê a gente, ele muda de atitude, se torna bonzinho, mas quem sou eu? Quem sou eu para julgar ele? Tá bom, irmão? Mas notem bem, irmãos, que especialmente aquele que tem a honra de exercer um ministério nesta igreja apostólica, como obreiro, como pastor, diácono, diaconisa, que executa o trabalho da música, do regente, os coristas, ele medita, irmão, nesses ensinamentos, porque semearão a palavra, a bondade de Deus aos seus santos corações daqueles que aqui estão. Portanto, irmãos, que a seara, isto é plantar, é colher. E isso, o ensinamento da Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, também nos deixaram, principalmente por meio de exemplo, de testemunho, por aqueles que estiveram um privilégio de conhecê-lo nesta terra e no seu corpo físico. Os que vieram na época da Santa Vó Rosa sabem que ela nunca faltava na reunião da nossa igreja, mesmo ela estando doente, porque isso ela sabia da sua presença, era muito importante de servir o povo, o que comparecia no seu culto, sedento da graça de um ensino ou de uma orientação, que ele então sempre estava pronto para conceder. O nosso profeta santo irmão Aldo também, ele viveu os anos do seu ministério como sucessor da Santa Vó Rosa, para servir o povo apostólico. Quem não lembra do carinho que com ele formava fila para receber importante e atendimento de todo o amor, as milhares de pessoas que poderia pedir o conselho, orientação, bênção, solução, o problema de saúde da família, no trabalho, no estudo. Em outra situação, quantas vezes de madrugada aparecia na sede para resolver problemas administrativos, espirituais da igreja, no sábado e no domingo. Lembramos esse fato que o ministério apostólico tem cada vez mais ânimo, coragem, determinação em servir. Quem ama, serve. Quem ama, tem um hino que fala assim: quem ama, serve. Amar é servir, disse o corinho 77 do nosso hinário. Apropriado, relembrando os votos que fizeram e pediram, irmãos, o cargo na igreja, tanto nos membros do ministério, instintamente assumiram, irmãos, o compromisso com a Santa Vó Rosa e também com o nosso estimado irmão Aldo. E acabou por hoje. Nós vamos ouvir então agora, para encerrar nossa reunião, irmãos, CS 269, Meu Louvor, o nosso corista solista Valdir.
Amém. Irmão, todos em pé, nós vamos encerrar a nossa reunião. Irmão, desculpa, passei um minutinho, não é do nosso costume. A avó nunca aceita que passe do horário. Irmãos, desculpa, tá? Foi a primeira vez que passei, que eu estendi um pouco mais na explicação, por isso que demorou um pouquinho mais, tá? Irmãos, eu espero que os irmãos venham na quarta-feira e eu venho para cá fazer essa reunião de oração. Eu conto com a presença de toda a família apostólica. Tá bom, irmãos? Até quarta-feira, se Deus quiser. Ó Santíssimo Deus, ó nosso eterno Pai celestial, graças te damos, ó Pai, neste momento tão santo e tão sagrado, quando nós, a família apostólica, nós estamos, ó irmão Aldo, Santa Vó Rosa, finalizando mais uma reunião aqui na tua santa e bendita congregação. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por ter nos dado e concedido mais esta belíssima oportunidade de um encontro da família apostólica. Nós estamos recordando, vó, aquele ensinamento que a senhora mandou o irmão Aldo transmitir à nossa igreja na obediência, na consagração. E assim, Santa Avó, eu acabei de transmitir aos irmãos desta congregação, Santa Vó Rosa, ó irmão Aldo, as palavras que foram ditas nesta reunião, que a senhora então, Santa Avó, dá entendimento e sabedoria para eles, ou para cada um de nós, e quando for usufruir daquilo que nós aprendemos, serão válidos, serão protegidos, amparados para com a senhora. Agora, Santa Avó, também peço à senhora, aquele que por motivo justo, Santa Avó, não puderam comparecer nesta reunião, somente a senhora sabe aos motivos que levou eles a não comparecer nesta reunião, mas o seu nome foram lembrados e colocados nessa caixa de oração. Santa Vó Rosa, olha para nós, ó irmão Aldo, tenha de nós misericórdia. Eles estão pedindo para a senhora Santa Avó, que a senhora possa nos abençoar, dar vida, saúde, paz e muita prosperidade. E agora, Santa Avó, eu peço que a senhora abençoe grandemente toda a família apostólica, em especialmente desta congregação. Não somente a senhora Santa Avó possa nos abençoar, mas também o Senhor, irmão Aldo, abençoe grandemente todas as famílias apostólicas. Amém. Irmão, que a Santa Avó abençoe cada um de nossos irmãos. Até quarta-feira, se Deus quiser e Deus há de querer. Amém. Todos com Deus.